fiquem preocupados com o resumo, porque vocês vão ter tudo em muitos detalhes no livro, com 200 páginas sobre esse assunto depois que a gente vai publicar, tá bom? Aqui é só um startzinho para a gente poder pensar em algumas coisas e vamos tratar de alguns pontos bem sérios, bem específicos, e principalmente quando eu for falar só com os homens, no final de tudo, a gente vai pegar alguns pontos. Eu gosto muitas vezes de apresentar esses seminários só para homens. Um dia a gente estava em Fortaleza, tinha uns 40, 50 homens numa sala. E é muito interessante, porque eu posso falar algumas coisas que eu não preciso explicar quando só estão os homens, que as mulheres não entendem muito bem. Mas os homens sabem do que eu estou falando. E às vezes quando eu estou só com eles, flui um pouco melhor a nossa conversa. Por isso que no último dia a gente vai conversar entre nós, e minha esposa vai conversar com as meninas sobre um assunto importante também, tá bom? Bom, Gênesis capítulo 4, verso 1. Alguém pode ler aí pra gente? É um texto conhecido, já foi citado aqui. Gênesis 4, verso 1. Esse assunto provavelmente não vai gerar a conversa muito agradável que a gente teve hoje à tarde, né? Muita gente comentou, isso foi muito bom. Esse assunto não gera tanto isso, porque é uma coisa um pouco constrangedora. E às vezes a pessoa, quando começa a comentar demais, o povo fica achando estranho. Mas enfim, vamos lá. Pode ler pra gente? E conheceu Adão a Eva, a sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Muito bom. Interessante que essa frase final, alcancei do Senhor um varão, a tradução original dessa palavra diz: alcancei um varão, ele é o Senhor. Porque Adão e Eva criam que esse menino que estava nascendo era quem? Era o prometido. E a gente sabe o que aconteceu depois disso. Bom, mas no começo diz assim, que Adão conheceu a sua mulher. Está falando de quê? Relação sexual, sim ou não? E olha como para Deus a relação sexual é uma coisa tão bonita e tão pura, que a Bíblia se refere a ela como o ato de conhecer um ao outro. Ou seja, a relação sexual está incluída num contexto geral de uma relação matrimonial. O mundo vê assim? Não. O mundo vê a relação sexual em si mesma, descontextualizada. Para o mundo, está tudo certo. Mas para Deus não. Como eu disse hoje de manhã, a relação sexual não é um prêmio do casamento, mas é o sinal da própria aliança do casamento. Então não faz sentido fora dela. Então a Bíblia chama de conhecer, faz parte do conhecimento um do outro. Agora o interessante é que quando você vai fazer uma palestra sobre sistema digestório, legal, muito bom. Vamos falar sobre sistema respiratório? Legal. Vamos falar sobre sistema reprodutor. É um pouco constrangedor, não é? Hoje em dia, sim ou não? Vamos falar sobre sexualidade. É constrangedor hoje? Algumas bochechinhas ficam vermelhinhas quando se fala desse assunto. Eu pergunto, por quê? Não é algo natural? Exatamente. Porque a sexualidade foi transformada em algo que parece algo que é sujo, que é impuro. É claro, irmãos, a intimidade sexual é algo que o nome já diz, é intimidade. Casal. Mas nós podemos tratar de alguns aspectos, nós como cristãos temos que ter naturalidade ao lidar com isso. Porque se o cristão lida com esse assunto de forma ambígua, ou com certo constrangimento, isso acaba com esse grande dom que Deus concedeu ao ser humano. Nós não podemos agir dessa forma. Temos que tratar de forma natural. É lógico que existe uma idade, né, para a gente tratar sobre esse assunto. E Satanás corrompeu, então, como a Ruth disse bem, a sexualidade de tal forma que se tornou constrangedor falar de algo que é absolutamente natural para o ser humano. Agora, qual é o propósito de Deus para o sexo? Para que Deus criou isso? Qual a função? Qual é a função do sexo? Procriação, encher a terra. Muitos cobram da minha esposa e eu filhos que a gente não tem, porque Deus mandou encher a terra. E eu digo sempre, a ordem já está cumprida. A terra já está cheia. Não existe mais. Mas é só para procriação? O que mais?
Uma coisa tão simples. Prazer. Sim ou não? E aí eu faço uma pergunta, por prazer de quem? Muitas meninas são ensinadas pelas suas mães que o sexo é um direito masculino e uma obrigação feminina. É assim? Não, foi criado para o prazer de quem? Dos dois, do homem e da mulher. Inclusive no assunto da sexualidade, a questão do serviço, de uma vida de serviço, também se aplica aqui. Porque a ideia da relação sexual é receber ou é oferecer? Receber ou oferecer? É oferecer algo para aquela pessoa com quem você assumiu um compromisso para toda a vida. Interessante uma coisa. Para que o sexo seja uma bênção, e Deus criou para ser uma bênção, se Deus é o Criador, Ele decide a forma como isso deve ser praticado para ser realmente uma bênção. E Deus estabeleceu limites. Quais são alguns dos limites? Dentro do matrimônio, um homem e uma mulher, e hoje falar isso, você pode sofrer algumas retaliações e tal. Entre um homem e uma mulher, o que passa disso é abominação. Dentro do casamento, o que passa disso é abominação. Mas tem um terceiro ponto. Eu posso pecar na minha relação sexual mesmo sendo casado? Sim ou não? Existe uma frase muito comum aí fora. Dentro de 4 paredes vale tudo. Vale? Não, isso é uma frase diabólica. Nós vamos ver amanhã à noite um pouquinho mais a respeito disso. O que a irmã White escreve sobre isso? Dentro de 4 paredes não vale tudo, coisíssima nenhuma. E um dos maiores erros que um casal pode cometer dentro desse assunto da sexualidade é não buscar conhecimento das práticas que são agressivas ao corpo humano. Estude um pouco de medicina, um pouco de fisiologia. Isso é importante. E Deus revela muitas coisas também a respeito disso. Então, entre homem e mulher, dentro dos limites do casamento, e de formas que Deus aprove. Porque tem formas de sexualidade, mesmo sendo casado, que Deus não aprova, que Deus abomina. Um texto muito conhecido, 1 Coríntios 10, 31, diz o quê? Quer comais? Quer bebais? E a gente para, porque a gente só aplica esse texto para que área da nossa vida? Só para a saúde, né? Saúde, né? Que a gente ingere. Mas o texto diz, comais, bebais ou façais o quê? Qualquer coisa, fazei tudo? Então eu pergunto a vocês, então a prática sexual tem que ser também para a glória de Deus? E como é que se pratica sexo para a glória de Deus? Só tem um jeito. Se for de acordo com o que ele, como ele estabeleceu. Dar glórias a Deus, a irmã White escreve, a gente pensa que dar glória a Deus é glória a Deus, aleluia, isso é dar glória a Deus. Dar glória a Deus, ela diz, é revelar-lhe o caráter. Porque a glória de Deus é o seu caráter. Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse, eu vou fazer com que a minha bondade passe diante de você. Então a glória de Deus é o seu caráter em essência. Ellen White escreve assim, ó. Deus criou o sexo. Todo mundo concorda? É uma criação de Deus. É puro e santo. Essa palavra parece estranha na sociedade hoje. Sexo é puro e é santo. O que é santo? Separado com um propósito. Então, o sexo, como Deus concebeu, ele é uma atividade separada dentro de um contexto e por um propósito. Isso é ser santo. É por isso que Paulo fala que o leite seja sem mácula. Sem mácula. Esse texto é forte. Sem mácula. E essa mácula envolve vários aspectos que a gente vai tratar nesses dias aqui. A irmã escreve assim no Lar Adventista: há muitas coisas que são boas em si mesmas, mas que, pervertidas por Satanás, provam-se um laço para os desprevenidos. Sexualidade foi criada por Deus. Pornografia é uma perversão da sexualidade. E quando a gente fala sobre isso, eu comecei a estudar esse assunto há alguns anos atrás, depois que um ancião de igreja me procurou e disse assim: você vai vir na nossa igreja fazer uma programação fim de semana, você fala sobre esse assunto de pornografia? Eu falo, não. E você tem condição de preparar algum estudo sobre isso? Pode ser? Porque aqui na nossa igreja está um grande problema isso. Eu confesso a vocês, tá? Isso é feio, mas eu fiquei um pouco desconfiado. Sabe aquela história assim, irmão Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho um primo
Já viu isso? Já. Eu tenho um primo. Então ele falou, traga esse assunto. E eu comecei a estudar esse assunto, irmãos, eu me surpreendi com as coisas que eu fui descobrindo. E vocês vão ver, porque o meu livro é recheado de artigos científicos. Porque a ciência tem se preocupado com essa questão da pornografia. E eu quero compartilhar com vocês algumas mensagens que eu recebi. Porque depois que eu fiz um seminário sobre isso e alguém filmou e colocou no YouTube, digamos assim, eu nunca mais tive paz. Consultoria. Virou consultoria. A quantidade de mensagens que eu recebo com gente com problema assim, desde crianças, adultos, idosos, homens e mulheres. E eu quero compartilhar alguns trechos de algumas mensagens que eu recebo. São mensagens reais que eu recebo. Não vou citar nomes, obviamente. Por exemplo, eu recebi a mensagem de um rapaz que dizia assim para mim: mesmo sendo adventista de berço, eu sou viciado em pornografia há mais de 30 anos. E eu já tentei o suicídio porque eu não encontro solução. Estou falando de adventistas, tá? Eu recebo de pessoas de outras igrejas, mas esses são adventistas. Uma mensagem que eu recebi de uma moça: eu estou angustiada, desesperada, sem nenhuma esperança, completamente escravizada pelo vício da pornografia. Eu me sinto culpada e muito distante de Deus. Eu já tentei de tudo para me libertar, mas eu acho que eu não vou conseguir nunca. Será? É possível conseguir. Outro, isso aqui me impressionou muito. As pessoas acham que eu sou um bom cristão. Isso aqui foi um rapaz. Porque eu sou diretor de jovens da minha igreja, mas eu estou afundado no vício da pornografia. Olha o que ele disse para mim. Algumas vezes eu assistia filmes pornográficos, eu me masturbava e logo depois ia para a igreja pregar. Isso. E ele diz assim: Leandro, mesmo com remorso me corroendo por dentro, me destruindo, eu aumentava a frequência, chegando a ver pornografia e me masturbar de 3 a 5 vezes num dia. Mas a história dele não termina aqui. Se eu lembrar no último dia, porque esse menino venceu. Amém. Olha só o nível. Ele venceu. Na verdade, não, assim, eu sempre falo para essas pessoas: você venceu hoje. Cuidado com isso. Eu venci. Você venceu hoje. Amanhã é uma nova batalha e dia após dia. Outra mensagem eu recebi de uma moça, ela diz assim: o meu esposo é viciado em pornografia. Como consequência disso, eu vou mostrar como isso funciona fisiologicamente. Como consequência, ele tem desejos por coisas que considera normais, absurdas e nojentas, e eu quero me separar dele. Estou falando de pessoas que estão do nosso lado, nas nossas igrejas. Estão aí sentados. E posso dizer uma coisa para vocês, com todo carinho? Evento não resolve isso. Evento não resolve isso. Isso aqui requer acompanhamento. Como eu disse, né? Eventos como esse são um start para nós, um impulso, um estímulo, mas a gente precisa buscar isso individualmente. Outra mensagem: meu vício em pornografia começou aos 11 anos de idade. Hoje eu sou casado e mesmo trabalhando ativamente em projetos missionários da igreja, não consigo abandonar esse vício. Como resultado, eu já traí minha esposa 9 vezes. E a esposa não sabia. Tem pessoas que confessam coisas para nós, jovens, que nunca tiveram coragem de falar para os pais. Por isso que quando alguém fala: vocês não têm filhos, Teres? Um monte. Mais uma mensagem. Aos 8 anos de idade eu fui abusado por 2 vizinhos. Você é um menino. Aos 13 anos eu fui apresentado aos filmes pornográficos e me viciei. Aos 16 fui levado a um prostíbulo. Ele disse para mim: Leandro, meus tios me levaram porque disseram que iam me ensinar a ser homem. Olha o conceito de homem. E levaram ele no prostíbulo. Depois de me casar, eu tentei fazer com a minha esposa o que eu via nos filmes. Isso acontece, é o resultado natural. Eu vou explicar para vocês como isso funciona. Foram 4 anos de sofrimento. A minha mente ficou tão podre que quando fechava os olhos para orar, eu só via mulheres nuas e eu ainda luto muito contra a minha própria mente. Esse menino teve que tomar umas decisões bastante radicais na vida. E eu vou tentar lembrar de contar um pouco dessa experiência para vocês. Essa mensagem aqui me chocou. Eu preciso de ajuda para orientar uma garota viciada em pornografia. Ela só tem 12 anos. Uma menina de 12 anos.
A última mensagem. Eu tenho orado a Deus constantemente para me libertar da pornografia. Eu não tinha noção do quanto isso é prejudicial para a minha mente e a espiritualidade. Você se sente derrotado todas as vezes em que assiste? Isso vai minando as forças para reagir. Por que não conseguimos simplesmente parar? Era a pergunta desse rapaz para mim. Por que não consegue só parar? Existe uma proteína que pode dar uma resposta a isso, chamada delta Fos B. Depois a gente fala sobre ela. Por que é tão difícil parar? Ele diz mais, é algo assustador, mas eu creio que ainda há saída para mim. Eu não quero mais brincar com a minha salvação. Eu preciso fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Eu só li algumas. E mensagens sobre esse assunto eu recebo quase todo dia. Há alguns anos já. Isso está matando a igreja. Só que está matando a igreja? O buraco na parede. Como? Buraco na parede de Ezequiel 8. Exatamente. Em silêncio. Por quê? Se uma pessoa usuária de drogas, é mais fácil pedir ajuda? Sim. E se uma pessoa viciada em pornografia, é fácil pedir ajuda? Não. Porque a primeira coisa que vem na mente dela é: vão me condenar. Não vão me ajudar. Vão me condenar. Por isso nós recebemos muitas mensagens, porque atrás de um computador você pode ser quem você quiser, ninguém sabe quem você é, e as pessoas se abrem. E eu recebo mensagens, irmãos, que é de arrepiar. De arrepiar. Isso está acontecendo no nosso meio. E eu sempre apelo, por que a gente não está tratando sobre esse assunto? E vocês vão entender mais hoje, amanhã, um pouco mais profundamente. Bom, eu não sei quantos já ouviram falar de um homem chamado Hugh Hefner. Hugh Hefner, em 1953, publicou a primeira edição de uma famosa revista masculina chamada Playboy. Não tem vergonha de falar. A gente sabe, a gente conhece. Não quer dizer que a pessoa vê a revista, a gente sabe que essas coisas acontecem. Ele lançou essa revista e até então pornografia era uma coisa aparentemente inocente, só imagens de mulheres nuas. A irmã White já escreve sobre isso, porque na época dela já existiam imagens de mulheres em estado semidesnudo, que eram oferecidas à venda nas ruas, no tempo de Ellen White. E Hugh Hefner então lança essa revista, mas na década de 1970 aconteceu uma revolução. Por quê? Até então, eu não sei quantos sabiam disso ou já perceberam, mas existem cinemas específicos para filmes pornográficos, que ficam geralmente em locais não muito agradáveis das cidades, da periferia, etc. Em São Paulo, no centro de São Paulo, quando eu era mais jovem, quando eu vim para São Paulo, eu fui resolver algumas coisas, e eu vi um desses locais, um cinema só para filmes pornográficos. Mas havia um problema ali, porque quando uma pessoa queria assistir um filme pornográfico, tinha que ir naqueles cinemas. E aí corria alguns riscos, concorda comigo? Alguém podia ver, era um pouco... Mas na década de 70 aconteceu uma revolução. Surgiram os videocassetes. Os famosos VHS, que os jovens de hoje nunca ouviram falar nisso. Agora, a pessoa que quisesse assistir um filme pornográfico não precisava mais ir nesses cinemas aí, em lugares horrorosos das cidades. Agora eles podiam assistir, só que tinham dois problemas ainda. Problema número 1, tinha que ir na locadora. E quando você entrava na locadora, os filmes pornográficos ficam ainda no local à parte, muitas vezes fechadinho com uma cortina. E a pessoa, quando queria ir lá para ver um filme, ela ia caminhando para aquele lugar. E as pessoas da locadora? Olha lá. Só que não era só esse problema. Porque a pessoa pegava aquele VHS que era do tamanho de um livro, não tinha descrição nenhuma, colocava no balcão. E aí a pessoa do balcão ia fazer a ficha. E aquele livro em cima do balcão e as pessoas assim. Só que tinha um outro problema. A pessoa finalmente saía daquela situação e ia para casa com o seu VHS e colocava no seu videocassete na sua televisão, que geralmente as casas tinham uma só, e ficava uma na sala. E o risco de alguém aparecer. Entende que isso ainda inibia um pouco o uso desse tipo de conteúdo. Mas aí surgiu a internet. E ela mudou tudo. Não só
o tempo que as pessoas passam consumindo esse tipo de coisa, mas também o tipo de conteúdo. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Eu vou explicar como é que isso acontece fisiologicamente, mas eu quero só dar um spoiler aqui. Se o vício em pornografia de uma pessoa, a corrupção da sua mente avançou para pedofilia, zoofilia, sexo com animais, necrofilia, sexo com cadáveres, ela vai encontrar material para isso. Ela vai encontrar. O que ela quiser de deturpação sexual, ela encontra. Tem material, tem sites de pornografia infantil. Não são tão fáceis de achar. Existe todo. Inclusive, acesso. Você está falando da locadora. Eu lembro que ficava separado e tinha a idade que a pessoa. Tinha um 18ão assim. É. A criança tinha acesso a tudo que os pais fossem muito ligeiros. Exato. Hoje em dia, não. Hoje em dia as crianças todas têm celular, né? Infelizmente. Livremente, porque os pais estão trabalhando assim, uma coisa que concorda com e é uma coisa Uma revolução. E uma outra coisa interessante, você estava falando sobre as pessoas que mandam mensagem, e comparando com o vício com drogas, por exemplo, as drogas, as pessoas têm noção de que levam a um vício e têm noção de qual é o prejuízo deste vício. A pornografia é uma coisa que a pessoa normalmente não dá um testemunho que se pelo vício e nem detalhes da consequência do vício que ela tem. Então, por mais que a pessoa às vezes imagine que pode causar um vício, ela não imagina que esse vício é prejudicial. Claro, como eu sou viciado em beber água, beber muita água. Claro, até beber muita água é um problema, mas às vezes as pessoas não têm noção da consequência do vício, né? E essas pessoas aí, o pior que seja, a pessoa experimentou a consequência de conhecer o aluno de mídia, para uma pessoa falar que tentou tirar a própria vida, não é só pela perturbação de primeira geração. Ela passou por problemas e consequências sérias na vida pessoal, ou não encontrar mais prazer em nada, né? Ou em outras coisas. Vamos mostrar por quê. Inclusive, muitos eles nem reconhecem que certas batalhas das suas vidas são uma consequência do que aconteceu lá atrás. E uma coisa mais grave, isso passa para os filhos. Isso passa para os filhos. E existem jovens que têm batalhas ferrenhas contra inclinações à sexualidade deturpada e eles não fazem ideia que eles receberam dos pais. A Lemate fala muito sobre isso. A gente vai entrar nesses assuntos, inclusive essa questão, por que problemas emocionais, muitas vezes depressão, o que isso tem a ver com o uso de pornografia fisiologicamente falando no nosso cérebro. Então, vocês percebem que a internet realmente ela tornou o nosso trabalho muito mais difícil e esse inimigo muito mais poderoso. Querem ver quanto? Eu já falei hoje, né? Eu não preciso de planos mirabolantes, criar uma viagem para minha esposa para poder traí-la. Se eu tiver um celular na mão, eu sento do lado dela no sofá e traio ela. E vice-versa. Só que a coisa piorou, porque no ano de 2019 para 2020 surgiu uma pandemia no mundo. E muitas pessoas ficaram em casa. O teletrabalho, isso foi algo até positivo em relação à pandemia, que foi observado por muitas empresas, inclusive por governo federal, para quem eu trabalho, que o teletrabalho é uma opção excelente de economia para o governo, de qualidade de vida. Mas, olha o resultado da pandemia nesse assunto. Revista Tech Tudo, 8 de agosto de 2020. O uso de sites pornográficos sofreu um incremento, um aumento durante a pandemia de 600%. Isso em 2020. Se o negócio era grandioso, multiplica essa conta por 6. Porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, a trabalhar de casa. E aí, meu amigo, a coisa complicou. E teve muita família que se desfez por causa da pandemia. Sabe por quê? Famílias trabalhavam. Aí quando teve que conviver um pouco, não deu certo. Separado. Agora vocês sabem quanto que essa indústria ganha? Olha só, dados de 2006. 97 bilhões de dólares. 2006. Por ano. Num ano. Naquela época, isso era mais do que o dobro do que a Microsoft faturava num ano. Mais do que o dobro. Isso é legalizado. Tá? Legalizado. Um detalhe interessante. Ele já fez isso. De 70% a 80% da pornografia hoje disponível é de graça. De graça.
Com 20 a 30% eles ganham isso aqui. Porque tem os sites pagos. É. Tem os sites pagos. Tem o ilegal e tem o legal. Tem a parte que é legal. Infelizmente eu não consigo entender porque isso é legalizado. Inclusive em alguns países eles estão trabalhando muito para poder fechar sites e uma série de coisas assim. Veja, em 2006, 97 bilhões, só com 20 a 30% pago. E os conteúdos gratuitos, eles são uma isca. Porque os conteúdos pagos são os mais procurados depois que a pessoa se embrenha nesse meio. Vocês vão entender por quê. Isso não para. Isso é uma corrente que vai progredindo. Só nos Estados Unidos, em 2006, o faturamento da indústria era de 13 bilhões. Se você somasse em 2003 todas as ligas esportivas dos Estados Unidos da América, a indústria da pornografia lá ganhava mais do que todas juntas. E a maior parte é gratuito. Olha só, é gratuito. Como é que isso acontece? Ranking de produção. Qual é o país, o maior produtor de pornografia do mundo hoje? Estados Unidos. E o segundo? Brasil. Segundo maior produtor de filmes pornográficos desse planeta. Existe um site, esse é o maior site de pornografia gratuita do mundo, a sede dele é no Canadá. Eu não vou citar o nome, por razões óbvias, né? A curiosidade humana às vezes faz a gente tropeçar. Mas esse site, ele publica periodicamente um relatório das atividades do seu site, do que acontece ali. O último relatório foi de 2019. O site recebeu em 2019 42 bilhões de acessos. Isso representa, aí eu fiz minhas contas de matemática, 115 milhões de acessos por dia, mais de 80 mil acessos por minuto. Eu estou falando de quantos sites? Um. E existem milhares ao redor do mundo. Outro detalhe, 32% dos usuários desse site naquele ano eram mulheres. Mulheres. Não é mais um problema exclusivamente masculino. Não. 4% dos usuários desse site naquele ano tinham mais de 65 anos de idade. 4%, é muita gente. 76% do tráfego vinha dos celulares. Claro, é o objeto mais rápido e discreto. Discretinho, você pode ver aonde você quiser. Eu estou falando de só um site. A média de primeira exposição à pornografia, média de idade, entre 11 e 13 anos de idade. Se é uma média, significa o quê? Que pode ser bem menos do que isso. Inclusive, eu conheci um jovem e ele me disse: Leandro, hoje eu sou casado, tenho minha família, meus filhos. Eu me viciei em pornografia, eu comecei na minha infância quando eu tinha 5 anos de idade. E eu perguntei, mas como que você começou com 5 anos de idade? E ele disse, porque o meu pai me botava no colo para a gente assistir juntos. Olha o nível. Isso aqui ainda tem coisas bastante piores do que isso. A gente ouve muita coisa. Então a pornografia ela se alastrou e se tornou tão comum na sociedade que um estudo publicado em 2008 e foi publicado no Jornal de Pesquisa sobre Adolescência, é um periódico científico americano, constatou que aproximadamente 67% dos rapazes e 49% das moças concordam que ver pornografia é aceitável. É normal. Vocês concordam com isso? Que é natural, é normal? Eu também não. Como eu disse ontem, 16 estados americanos até 2020 haviam aprovado resoluções declarando que a pornografia é um problema de saúde pública que tem que ser tratado pelo governo. O governo tem que agir. E vocês vão entender como é que isso afeta a saúde física, inclusive da pessoa. A irmã White escreve assim: o mundo está entregue aos prazeres, prevalece a imoralidade. E eu faço uma pergunta séria para vocês: quem financia esse negócio? Quem é responsável por alimentar essa indústria? São os produtores? Os atores e atrizes? Quem é que alimenta? Quem assiste? Quem assiste? E aqui eu não quero colocar um peso adicional nas costas de alguém que talvez já esteja se sentindo mal por causa disso. Mas a gente precisa começar a assumir responsabilidades. Porque eu, como homem, agir como aquele coitadinho, sofredor, eu preciso me libertar disso, mas eu sofro tanto, a minha naturezinha é tão difícil. Isso resolve alguma coisa? A gente está numa guerra, irmãos.
E coitadinhos não vencem guerras. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade, se levantar e começar a lutar. Por isso, parece que eu estou querendo colocar um peso adicional, porque nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Porque também a Ellen White escreve assim: há remédio para a alma enferma de pecado. Esse remédio está em Jesus. Precioso Salvador, ela diz, sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. Então há solução? Sim. Mas a ruína para um usuário de pornografia começa na sua própria saúde mental. Por exemplo, quando uma pessoa está assistindo pornografia, é estimulado um neurotransmissor chamado dopamina. Ok? A gente já ouviu falar muito dele. Dá essa sensação de prazer. Deus criou isso, mas a dopamina não pode ser estimulada de uma forma excessiva, exagerada, porque aí vem os efeitos colaterais. Por exemplo, quando uma pessoa vê pornografia, então é estimulado dessa forma excessiva. Imagine que estamos aqui num lugar todo fechadinho de vidro e algumas janelas. A gente não tem para onde correr, mas começa a entrar água aqui dentro, e entrar água, e entrar água, e entrar água, e um excesso de água. Qual vai ser a nossa primeira providência para impedir que essa água continue entrando? Quebrar a janela é pior. O que a gente faz? Fecha as janelas. Por quê? Porque está entrando um excesso de água, então a gente fecha. Pois bem, o que o cérebro faz quando ele percebe um estímulo excessivo de dopamina ou de qualquer outro neurotransmissor? Ele diz o seguinte: está entrando demais, precisamos fechar algumas janelas. Então, ele transforma receptores de dopamina em inibidores de dopamina para equilibrar o meio interno e impedir esse excesso. Significa o seguinte: na próxima vez que aquela pessoa for assistir pornografia, vem novamente aquela enxurrada de dopamina. Mas agora, qual é a diferença? Agora ele tem janelas fechadas. Ele tem menos receptores disponíveis. Significa que para ele sentir o mesmo prazer de antes, ele vai ter que passar mais tempo, ou ele vai ter que consumir algo que seja mais estimulante, mais pesado. É assim que o usuário começa no gratuito e vai parar no pago. Porque no pago estão os mais pesados. E ao mesmo tempo das drogas. É o mesmo mecanismo. A ciência tem chegado a essa conclusão. Porque a ciência acreditava que vício só acontecia por meio da inserção de substâncias químicas no nosso corpo. E eles têm descoberto que o vício não acontece só em casos como esse. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouquinho. Então veja, vou dar um outro exemplo para ficar mais didático. Imagina que eu estou aqui com o microfone na mão e eu começo a gritar e começo a falar muito alto. O que o Jefferson vai fazer? Por quê? Porque está vindo um excesso de som, então ele vai inibir esse excesso por meio dos mecanismos ali. Certo? Agora imagina que depois dele fazer isso, eu volto a falar num tom natural, normal. O que vai acontecer? Ninguém ouve. Ninguém ouve. Por quê? Porque naquele nível, o receptor está inibido. Para que vocês me ouçam, eu vou ter que falar de novo e cada vez mais alto, porque cada vez mais alto ele vai abaixando mais. Então, quanto mais dopamina em excesso, mais receptores são fechados para evitar esse excesso. E mais dificuldade a pessoa tem de sentir o quê? Então, pergunto, pornografia aumenta o prazer ou diminui? Diminui. Fisiologicamente, diminui. Querem ver uma cena comum? Eu vou falar aqui, tá? Não, vocês entenderam o que eu quis dizer. Não vou mostrar a cena de nada. Mas olha uma cena comum. A pessoa está diante de um computador, mexendo em algumas coisas, 8 horas da noite. Então, a pessoa vem aquela vontade de assistir alguma coisa, né, tal, picante assim. E ela fala: eu não aguento mais cair nesse pecado, eu não suporto mais isso. Mas vou fazer o seguinte: eu vou só dar uma olhadinha em alguma coisa, só para satisfazer um pouco essa vontade. Passou, pronto, desligo, vou dormir e acabou. E ela começa. Uma imagem, outra, vem um vídeo, outro vídeo, e ela não consegue encontrar algo que
satisfaça, não consegue. E ela está ali procurando, procurando, e vendo um e vendo o outro, e quando ela se dá conta, são 3 horas da manhã. E ela não encontrou ainda nada que seja realmente excitante para ela. O que aconteceu com essa pessoa? Ela tem menos receptores. E cada vez menos. E ela precisa passar cada vez mais tempo para encontrar algo que seja realmente estimulante para ela. E eu pergunto, eu vou falar mais sobre isso amanhã, mas eu pergunto, essa inibição do prazer, isso vai desembocar onde? No casamento. E aí sejamos sinceros. Vou usar um homem como exemplo. Um homem que está acostumado com o harém que a pornografia oferece, de mulheres de todos os tipos que fazem tudo o que ele quiser, vai se satisfazer com uma só a vida inteira? Vai? Não. O prazer dele pela esposa é zero. Zero. E aí muitos homens tentam reproduzir, como esse rapaz, o que vem nos filmes, eles tentam reproduzir dentro do seu lar. E amanhã vocês vão ver o problema que isso dá. A pornografia não aumenta, diminui o prazer. Da mesma forma, quando alguém come, sei lá, muito doce, açúcar branco, gordura, sal, aí vai comer uma fruta, essa fruta não tem gosto de nada. Um ótimo exemplo. Alguém que come pimenta vai satisfazer com uma comida com salzinho? Não. Agora, o pessoal descobriu uma coisa impressionante. À medida que esses níveis de dopamina vão caindo, porque vão sendo inibidos cada vez mais, as pessoas pensaram, tá, mas como é que a gente pode, esse pouquinho de dopamina que ainda existe, como é que a gente pode potencializar a ação da dopamina? Eles descobriram, sabe qual é a forma de potencializar a ação da dopamina que já está desgastado? O centro de recompensa está desgastado. Existe uma forma de potencializar esse pouquinho que ainda tem, se você misturar a adrenalina. Se você adicionar adrenalina nessa mistura de dopamina, isso dá uma potencializada. E é neste momento que muitas pessoas vão parar em formas violentas de sexualidade, de pornografia, de vídeos pornográficos. Muitos vão partir para práticas ilegais, porque quando você mistura adrenalina com dopamina, você potencializa o efeito. Entende o que acontece? A escalada, entre aspas, progressiva. E isso é cada vez mais. Então, muitas pessoas misturam, estimulam emoções na hora da sexualidade, como surpresa, choque, medo, dor, risco, ilegalidades, novidades e até coisas que há anos atrás eram repulsivas, se tornam normais para elas. Porque quando aquilo que é natural já não dá prazer, a pessoa vai buscar o prazer naquilo que é o quê? Antinatural. Porque ela precisa de um estímulo maior. E esse fenômeno é progressivo, até o ponto da pessoa dizer assim, meu Deus do céu, como eu cheguei nesse nível? Como eu cheguei nesse ponto? Agora, por que é tão difícil parar? A proteína que eu falei para vocês. Quando a dopamina vai percorrendo o cérebro, atrás dela vem uma proteína chamada delta-fos-B, e essa proteína faz um rastro por trás. Por quê? Porque aquela ação gerou uma reação prazerosa. E a delta-fos-B vem marcando o caminho para facilitar o quê? Você fazer aquilo de novo. Então o corpo age assim. Foi bom isso aqui. Marca o caminho para a gente encontrar mais fácil. Quer ver exemplo? Eu moro na roça e tem umas vaquinhas ali em volta de onde a gente mora. E essas vaquinhas, elas vão passando para lá e para cá. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Chega uma hora que acontece o quê com aquele mato? Vai morrendo e faz um rastro. E aquele rastro facilita para as vaquinhas o quê? Saber por onde passar. É ali que eu tenho que passar. Então elas têm um desejo irresistível de passar por aquele caminho que está ali bem delineado. É isso que a delta-fos-B faz. Quando são coisas saudáveis, por exemplo, você encontra um amigo que você não vê há muito tempo, aquilo te dá uma sensação de prazer, de alegria, e você quer repetir aquele encontro. Isso é uma coisa fisiológica também. Você quer repetir aquilo. Quando são coisas saudáveis, tudo bem. Quando não são, temos um grande problema. Agora tem um detalhe. Essa proteína facilita o repetir a prática. Mas quando a pessoa se abstém daquilo, não quero mais isso, eu pergunto. A grama cresce. Cresce. Mas demora muito. Demora. Por isso eu sempre apelo aos jovens que me procuram.
Ô irmão Leandro, eu tive uma recaída. Não desiste. Começa tudo de novo. Porque o rastro ainda está ali. O querer ainda é muito acentuado por esse rastro. Só que tem um detalhe aqui. A área do querer é cada vez mais acentuada. Fica aquele rastro, é aqui, vai, é por aqui. Mas a área do prazer é cada vez mais inibida. E a pessoa passa a querer cada vez mais algo que cada vez dá menos prazer. Vocês entendem por que mesmo a maioria sendo gratuita, os sites pagos ganham tanto dinheiro? Porque a pessoa não para. Ela quer cada vez mais e sente cada vez menos prazer. Obsessão. Ansiedade. Querer cada vez mais uma coisa, mas sentir cada vez menos prazer. E aí entra uma relação entre ansiedade e depressão, que estão intimamente relacionados. Ansiedade, né? Psicólogo, ansiedade e depressão. É mais ou menos como aquilo que a Bíblia chama de cisternas rotas. Você enche, nunca está satisfeito, não retém as águas. Essa é a explicação para esse faturamento exorbitante. Compulsão mais insatisfação. A fórmula perfeita para o cliente continuar comprando. Sim ou não? Você cria uma compulsividade, uma sensação de querer, mas a pessoa está cada vez mais insatisfeita. Perfeito para o cliente continuar voltando na sua loja e comprando o seu produto. Agora uma coisa me impressiona. Consumidores de pornografia sofrem efeitos muito profundos no cérebro. Por exemplo, os cientistas acreditavam que a única coisa que poderia afetar um cérebro humano eram traumas, pancadas, algo externo. Mas eles descobriram uma coisa. Estudo publicado no Jornal de Psiquiatria da Associação Médica Americana. Eles encontraram uma associação negativa muito significativa entre as horas passadas assistindo pornografia e o volume de massa cinzenta no cérebro. Uau. Estamos falando de uma revista científica de psiquiatria. Quanto mais horas na pornografia, vai havendo uma redução física da massa cinzenta. Você sabe o que é a massa cinzenta? É a camada mais superficial do cérebro. É chamado cinzenta. Eu não entendo porque é cinzenta, não sei se é por causa da imagem ali, mas é meio rosada. Só que ela é um pouco mais escura do que a área mais profunda. Porque é aqui que está a maior concentração de neurônios nessa massa cinzenta. O nosso córtex. E é ali que está o nosso poder de decisão, força de vontade, nossa racionalidade. É ali. E os cientistas dizem que quanto mais pornografia, essa área ela vai sendo encolhida e atrofiada. Mais uma razão porque é tão difícil parar. Porque a área que te dá a força de vontade, a decisão de parar, ela é cada vez mais enfraquecida. O diabo não é bobo. Ele te oferece o pecado e o próprio pecado mina as suas forças de resistir ao pecado. E aí tem que entrar uma ação sobrenatural. O córtex, ele também é o regulador do sistema de recompensa. É aquele assim, você está comendo ali e tal. O córtex é aquele que diz assim, tá bom, chega. E quando há uma desregulação nesse sistema, no córtex, quem é que vai dizer tá bom, chega? Ninguém. E aí a pessoa se torna compulsivo. Ele quer, mas está cada vez mais insatisfeito. Isso é sério ou não é? Estamos falando de ciência até agora. Agora, será que a pornografia vicia? Olha que interessante. Revista, deixa eu falar devagar. Neuropsicofarmacologia. É o nome da revista. 2016. Essa revista apresentou um artigo que mostrou estudos que encontraram em viciados de pornografia o mesmo padrão de atividade cerebral encontrado em viciados em drogas e álcool. Isso é tão impressionante que um dia eu estava fazendo uma palestra como essa, um grupo de homens numa cidade, e um senhor estava sentado, um senhor grisalho, estava sentado. E quando eu estava falando a parte, dando as sugestões, como que se liberta disso daqui? Ele disse assim, é isso. E os homens tudo olhavam para ele assim, poxa, como que ele se revela desse jeito? É isso que faz muito sentido, é isso que eu preciso fazer e tal. Eu olhei para ele e pensei, mas que irmão corajoso de assumir na frente de todo mundo? E eu falei, mas o que aconteceu, irmão? O irmão tem problema com isso?
E ele disse, não tem problema com pornografia não, misericórdia. Na verdade eu não sou adventista, estou aqui só visitando vocês. O meu problema é com o alcoolismo. E eu estava falando de pornografia. Mas no que eu estava dizendo, ele identificou uma solução para o problema em álcool dele. Porque os mecanismos de vício são exatamente os mesmos. Isso é importante a gente entender. Por exemplo, pessoas que buscam ajuda. Muitas vezes a gente olha para pessoas assim e já fala assim, isso aí é um sem vergonha, isso é um safado, e não sei o quê. E muitas dessas pessoas são pessoas que estão tentando verdadeiramente se libertar de um vício. Isso é um vício. Agora, o que a gente deve fazer? Tratar como coitadinho? Ô, tadinho, você está sofrendo com isso? Não, isso é uma guerra. Tem que ser tratado como um soldado. Vamos lutar porque existe vitória, sim ou não? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Aliás, vou fazer uma pergunta. É mais fácil libertar da pornografia ou do vício em crack, cocaína e álcool? Qual que é mais difícil se libertar? Vocês sabiam que se libertar da pornografia é mais difícil do que se libertar, por exemplo, da cocaína? É simples de entender. A pessoa que quer se livrar da cocaína, quando ela se abstém daquilo, o que acontece com aquela substância que estava no corpo dela? Isso é metabolizado, isso é desintoxicado, como a gente diz, sai! Agora, enquanto o viciado em pornografia decide parar, o que acontece com a substância? É expelida ou fica armazenada? Por um bom tempo. Segundo ponto, o viciado em álcool, em drogas, uma das estratégias para ele não recair é ficar o mais longe possível do que? De um local que tenha isso, de droga e álcool, o mais longe possível. Longe da tentação. Agora eu pergunto, e o viciado em pornografia? Ele leva a substância com ele para onde quer que ele vá. Droga custa dinheiro? Custa caro? E pornografia? Drogas são ilegais no Brasil? São. E pornografia? Então vocês entendem o que é mais difícil? Um dia uma moça me escreveu e disse, sou viciada nisso, preciso de ajuda. E eu fiz algumas perguntas, conversei com ela um pouquinho, e uma das coisas que eu perguntei é, qual é a sua fonte primária de pornografia? Qual é a sua fonte? Onde você vê isso? E ela disse, meu celular. Eu disse a ela assim, o que você está disposta a sacrificar para vencer esse negócio? E ela disse, qualquer coisa eu faço para vencer essa maldição, eu não suporto mais isso. Eu falei, tá bom. Se livra do seu celular. Se livra. Irmãos, as pessoas que me procuram muitas vezes querem que eu dê, sabe aquela receitinha de bolo? Você pode continuar com a mesma vida que você está, mas você faz isso aqui, coloca uma poção assim, está liberto da pornografia. E ela se decepciona muitas vezes comigo. E eu falei com ela, se livra do seu celular. Recentemente eu passei com minha esposa numa loja, num shopping aí, e eu vi lá à disposição para venda, zerado, aqueles celulares que só conversa e recebe SMS, só. Então compra um negócio desse se você precisa. A moça me respondeu o seguinte, obrigado pelo seu conselho, eu preciso do meu celular, não posso me desfazer dele. E eu disse a ela, então faça o seguinte, carregue a tentação com você na sua bolsa, no seu bolso, para todo lugar onde você vai e você será vencedora. Só que não. E aí eu percebi que ela não estava disposta a qualquer sacrifício. Esse é o nosso problema enquanto cristãos muitas vezes. Nós não estamos dispostos a dar qualquer sacrifício para sermos vencedores. A gente quer fórmulas mágicas. Coisa simples, coisa rápida. Vencer pornografia, esforço, 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 sacrifícios, mas a base de tudo é qual? Convive com Cristo. Porque, eu vou ser sincero com vocês, eu não acredito em terapia nenhuma que não inclua a convivência com o Senhor. Não acredito. Não. Ponto. Então essa é a base. E nós vamos falar sobre isso com os homens. Mas depois de resolver esse problema da comunhão, se alguém tiver, a gente tem outras sugestões para dar. Que são muito poderosas. Vocês vão ver. Faz muita diferença. Muitas pessoas já me escreveram porque aplicaram e disseram, rapaz, esse negócio é, como diz o menino, ele é bom demais, dá certo, funciona, está me ajudando.
Então vou conversar com os homens, as mulheres estão curiosas, depois os maridos falam com vocês, tá bom? Então veja, aqueles que estão lutando para se libertar sabem bem o quanto isso vicia. Ah não, eu vejo ali e tal, não sei o quê. Um jovem falou comigo, não, eu vejo de vez em quando, só para dar uma pimentada e tal, não sei o quê, mas isso aí, se eu quiser parar, eu paro. Eu falei com ele assim, então para hoje. Para hoje. Agora, um mês sem assistir isso. Depois ele voltou a falar comigo. Irmão, não era como eu pensava não. O negócio é muito difícil. Agora tem um detalhe. Para a gente encerrar. Uma pessoa que já caiu nesse erro vai ser tentada nessa área por Satanás para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Por isso a guarda não pode baixar nunca mais. E vocês vão entender o tamanho da luta. Você vai ser tentado para o resto da sua vida. Nesse ponto também. Mas nesse ponto vai ser o principal. Por isso, irmãos, eu faço um apelo. Eu não conheço ninguém aqui a vida pessoal, mas se existe alguém aqui que tem problema com isso, está na hora de lutar. Está na hora de entrar na batalha. É uma guerra. Vai ser uma guerra. Mas há vitória em Cristo Jesus. Amém. E eu digo que há vitória em Cristo Jesus porque eu não recebo só mensagens pedindo socorro. Eu também recebo mensagens de pessoas que venceram, que se libertaram disso. Eu também recebo mensagens de famílias que se reestruturaram. Amém. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. É uma luta, é um inimigo tremendo, mas há vitória em Cristo Jesus. Amém. Amanhã nós vamos tratar de um ponto importante, porque tem muita gente que diz assim: o que eu faço no meu quarto, na minha casa, é problema meu. Tem muita gente que diz assim: meu corpo, minhas regras. O que eu faço no meu lar é problema meu. Não é. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que nós fazemos lá nos bastidores, lá na privacidade do nosso lar, especificamente, né, nesse momento em relação à questão da pornografia, é problema de todos. E eu vou mostrar amanhã quais são os resultados para a sociedade como um todo. Um todo. Coisas que governos estão lutando para vencer isso, a sociedade está batalhando para vencer isso, e são resultado daquilo que as pessoas estão fazendo dentro do quarto. E não percebem, coisas gravíssimas, problemas sociais gravíssimos, que têm origem nisso. O que nós fazemos lá na nossa casa, escondidinhos, não é problema nosso, é problema de todos. Eu já vou adiantar um ponto aqui, que eu vou tratar depois. Jonas pecou. O barco inteiro ia afundar. Quantos iriam morrer com ele? Ninguém sabia o que ele tinha feito. Então o que eu faço na minha privacidade afeta a minha família inteira. Acã, vocês viram ontem? Fez lá, cometeu o pecadinho dele, foi morto, junto com a sua família. E nós vimos o porquê. Foi um sistema educacional equivocado que foi implantado na vida da família de Acã, que redundou nesse grande problema. Então, eu apelo, se alguém tem problema com isso, é hoje o dia de se levantar e começar a guerra. E aí depois com os homens eu vou conversar e vou dar algumas orientações nesse aspecto. Tá bom? Tá claro que isso é um grande problema e precisamos enfrentar isso? A gente não pode se omitir mais, como igreja, como cristãos. Mas há vitória em Cristo Jesus. Tá bom? Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito de